Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és o Rei, Tu és o Senhor. Espírito Santo, nós viemos aqui por causa dEle. Precisamos ouvir a voz dEle. Nós estamos aqui porque existe dentro dos nossos corações uma fome por Ele. Nós temos sede dEle. E nós precisamos nos assentar em uma mesa que é farta, que vem do céu para nós. Precisamos sentir o óleo derramar-se sobre a nossa cabeça e fazer o nosso coração transbordar de obediência, de rendição, de compromisso. Senhor, nós te louvamos e adoramos porque nós somos privilegiados por podermos estar em sua casa, por podermos cantar canções que falam do Senhor, por podermos ouvir a sua voz. Temos o privilégio, meu Senhor, de podermos adorar-te. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, todos nós, Senhor, numa mesma oração, no mesmo ensejo nesta noite, nós te pedimos, fala conosco. Dai-nos a libertação prometida pela sua palavra. Ao conhecermos as verdades da sua Escritura, tu prometestes que as nossas almas estariam sendo libertas. É essa libertação que nós queremos. Livra-nos. Livra-nos do mal, livra-nos dos desígnios de Satanás, livra-nos da nossa própria vontade e domínio do pecado, livra-nos, ó Deus, livra-nos. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, e todos nós, em um mesmo posicionamento, em oração neste momento, nos comparecemos diante do seu altar, declarando o seu senhorio sobre nós, Jesus. Em todos nós, Senhor, um só amor, uma só festa, nós te amamos, Jesus, e tu és o arrimo da nossa sorte, tu és o nosso muro contra a tempestade, tu és a água da vida que sacia a nossa fome, o pão que sacia, Senhor, a nossa fome, a água que mata a nossa sede. Tu és a mesa que é posta em meio aos desertos, tu és a nossa sombra em meio aos vales. Ó Senhor, nós te adoramos, porque tu és o Cordeiro que tirou a força e o domínio de todo o pecado que existia, condenando as nossas almas. Nós te agradecemos, Jesus, e neste momento a nossa alma fica à vontade, a nossa alma se alegra, porque nós vamos ouvir o Senhor falar conosco. Seja bem-vindo, Senhor Jesus, em nosso meio. Nós amamos a sua voz, em nome de Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O Senhor Jesus dizendo algo em um sermão muito interessante sobre Satanás e sobre o seu pastoreio. Ele diz que Satanás tem inúmeras maneiras para entrar no aprisco. Vamos ler então a partir do 1, aí nós vamos analisando o que Jesus quer que nós entendamos. João 10, 1, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Você sabe pelo contexto do versículo 10 que ele estava falando sobre Satanás. Então ele estava dizendo que Satanás nunca vai entrar de uma maneira a ser visto e contemplado. Ele sempre vai encontrar uma brecha, uma lacuna pelos fundos da alma, pelos fundos das situações, para que ele possa se instalar ali e durante um período fazer toda a sua gestação de problemática e depois retirar aquilo que ele precisa. Aí ele diz assim, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele estava falando dele mesmo. Aí este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome e as ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante dela e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou o pastor das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, falando então das religiões sobre os homens. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar,
matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Podem se assentar. Pedro teve uma experiência muito negativa com Satanás. Aí você vai dizer, todas as experiências com Satanás, elas são negativas. Mas existem algumas experiências com Satanás que elas são mais negativas do que outras. Jesus diz assim que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E que Jesus veio para trazer a vida e vida com abundância. Então ele está dizendo que o ofício de Satanás é o roubo, a morte e a destruição. E que a obra do Senhor Jesus é trazer uma vida com abundância, ao contrário do roubo, ao contrário da morte e ao contrário da destruição. Sabedores de todo esse empenho e esse ofício de Satanás e a sua saída tão imperiosa, ao observarmos aquilo que o Senhor Jesus diz, nós olhamos atônitos e dizemos então, se ele veio para roubar, matar e destruir, essa obra dele, esses 3 governos e esses 3 principados de Satanás, é uma obra totalmente avassaladora. Não vamos falar desses 3 principados e governos de Satanás, vamos falar apenas do primeiro, do roubo. Ele veio para roubar. Aí você poderia dizer, ele é ladrão, então ele rouba. E o que Satanás rouba? Ah, pastor, ele rouba a paz, ele rouba a alegria, ele rouba a segurança, ele rouba o ânimo, ele rouba a força, ele rouba a ousadia. Ele rouba, ele não tem impedimentos com respeito a critérios, e ele não tem preguiça, e ele não tem barreiras, ele quer roubar. Tá. Como é que ele consegue tirar todas essas virtudes do ser humano? O ser humano nasce nas trevas e conhece o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz em João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Nada do que foi feito se fez. E o verbo era a vida dos homens, a luz nos homens. Só se pode ter vida por meio da palavra. O ser humano que ainda não desfrutou do verbo de Deus, que é Jesus Cristo, não pode dizer que está vivo. A vida que ele conhece é uma dinâmica de existência. Então ele come, bebe, trabalha, tem os seus vícios, tem os seus prazeres, tem a sua religião, e tem a sua família, e assim ele vai. Ele não tem vida em si mesmo. A única vida doada para o ser humano se chama Jesus Cristo. Isso está escrito em João, capítulo 1, versículo de número 3. A vida é a luz dos homens. Jesus é a única chance de eu e você dizermos, eu estou vivo. Todas as outras pessoas que não conhecem o Senhor Jesus estão mortas em seus pecados. Só existe vida quando se conhece o verbo de Deus, quando se conhece o Senhor Jesus. Viver não é comer, viver não é comprar intuidade do ser humano, da alma humana, isso é vida. Vida é poder ter o ser humano, a alma do ser humano junto com Deus, isso é vida. O que nós temos aqui é uma dinâmica humana. A vida é Jesus Cristo. Quando Jesus entra dentro de nós, então nós podemos dizer, eu estou vivo. E eu vou viver para sempre. E ninguém vai poder tirar essa vida de mim. Aí você diz, pastora, mas nós lemos que Satanás veio para roubar. Verdade, ele veio para roubar a vida. E de que maneira ele rouba a vida? Eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 13. Volte um pouquinho aí. Satanás quer roubar tudo o que puder. Mas existe um alvo preciosíssimo para Satanás. Mateus capítulo 13. Porque se Jesus Cristo é o verbo, a palavra, e só por meio de Jesus tem a vida, então
Satanás precisa roubar a palavra para quê? As pessoas não tenham vida. Então vamos lá, recapitule comigo. O que é vida? Diga, Jesus. Ele é o verbo, ele é o criador de todas as coisas. E Jesus é o verbo, a palavra. Então se Satanás, ele quer roubar, matar e destruir, e ele quer roubar a vida, de que maneira ele vai roubar a vida de um ser humano, ou então efetuar os outros roubos? Se não, Mateus capítulo 13, versículo de número 4. Quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Interpretação do versículo, no versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, é quando a palavra é semeada. Não o quê? Não o quê? Como é que se entende a palavra de Deus? Versículo 15. Como é que se entende? Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos e ouçam com seus ouvidos para que não vejam e compreendam com o quê? Como é que se entende a palavra? Com o coração. E aí a palavra do Senhor diz assim, versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, venho e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Para que Satanás roube uma palavra que é produtiva, que sai da boca de Deus, abençoada pelo Espírito Santo, ele precisa ter uma obra anterior. Ele não sai roubando palavra aleatoriamente. Você viu que essa pessoa não entendeu a palavra. Então ele precisa de uma obra pré-estabelecida antes, para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa roubar a palavra, ele precisa que essa pessoa não entenda a palavra. Ele precisa que essa pessoa não receba essa palavra, para que ele possa roubar. Então ele precisa fazer uma obra de antemão. Ele precisa ir trabalhando no coração dessa pessoa. Ele precisa ir trabalhando, pouco a pouco, de uma maneira muito, às vezes, sutil, de uma maneira muito, como Jesus diz, entrando por detrás, entrando por uma lacuna, entrando por uma brecha. Então ele vai montando, então, todo o território, para quê? Para que quando a pessoa ouça a palavra, ela não entende. Então vem Satanás e tira fora. Diga, Satanás é ladrão. E a palavra é a única forma de realização na minha vida e na sua vida. O escritor diz, Pedro diz em Pedro, dizendo o seguinte, pois nós sabemos que todas as coisas foram criadas por meio da palavra, o verbo. Se eu perco a palavra de Deus, não haverá construção dentro de mim de êxito. O problema nosso, que nós precisamos entender, é que tudo em nós será construído pela palavra. Tudo que você vive de bom agora foi resultado da construção da palavra de Deus que entrou dentro de você. Essa palavra que entrou dentro de você, que fez separação, que trabalhou, que exercitou, ela vinculou em você, viabilizou em você recursos para que você chegasse onde você chegou. Então, o que nós precisamos entender? De princípio, se ele é ladrão e ele rouba a palavra e ele trabalha de uma forma pré-estabelecida para que essa pessoa não entenda, então ele pode roubar, ele só pode roubar a palavra que você não entende. Você não entendeu, então ele rouba e leva embora. Por quê? Porque se você entendeu, ela vai entrar dentro de você e fazer separação, palha, trigo, trevas, luz. Fazendo essa separação, ela começa a efetuar uma jornada promissora dentro da sua vida. Tá, se eu sei que Satanás é ladrão, o alvo principal dele é a palavra de Deus, porque ela é que vai prover todos os recursos que eu preciso para ter paz, para ser curado, para ter bênçãos, para ser feliz, para ter uma família estruturada. Ela viabiliza tudo isso, e ele sabe disso. Então ele vai roubar a semente da palavra, antes mesmo dela cair dentro do coração. De que maneira ele faz isso? Vá comigo em Efésios capítulo 4, vamos lá. Efésios capítulo 4. Ele usa 3 ferramentas do pecado original. São 3 as ferramentas dele.
São o entenebrecimento, que é cobrir a sua concepção, sua consciência e o seu entendimento de trevas, a ignorância e a dureza de coração. São essas 3 coisas que ele usa de antemão, para que quando a palavra venha, você esteja numa situação, ou eu, e aí ele rouba a palavra e leva embora. São 3 situações do pecado original que ele usa. Efésios capítulo 4, diz assim, versículo 17, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Ou seja, as pessoas comuns, elas acreditam naquilo que elas pensam. Tudo se resume nas verdades que elas criaram. Isso se chama vaidade da mente. O que é vaidade na mente? Um crente que anda conforme os ímpios. Ele acredita em tudo o que ele pensa. Tudo o que ele pensa é verdade. O que é isso? Isso aí é o resultado de trevas, dureza e ignorância. Aí ele diz o seguinte: entenebrecidos no entendimento. O que é um entendimento coberto de trevas? Quando é que um crente tem um entendimento dele entenebrecido, coberto de trevas? Porque ele vai entender tudo que diz respeito a ele mesmo, o bem-estar, o conforto, a vontade e o prazer. A visão dele é totalmente tolhida e impedida num ângulo divino. Tudo o que ele entende é: eu preciso ser feliz, eu preciso ficar bem, eu necessito, eu quero. Isso para mim é questão agora imediata. O que é um entendimento coberto de trevas? Tudo que você analisa tem que ter um cunho precipitado e um cunho egoísta. Isto é uma mente coberta de trevas. Entendamos a palavra. Ele precisa ter uma obra pré-concebida. Essa obra começa em cobrir o seu entendimento de trevas, fazendo que tudo que você enxergue na sua vida tenha, em primeiro lugar, um cunho egoísta. Segunda herança que nós recebemos dos nossos pais, ele diz assim: ignorância. O que é ignorância? Diga para o seu irmão: que ignorância? O que é ignorância? Você pode dizer ausência de conhecimento? Não, não é só isso. É a ausência de conhecimento e o convencimento que acha que sabe. Isso é ignorância. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não sabe? Não. Uma pessoa que não sabe é uma pessoa sem conhecimento. Então você chega para ela e você vai dar-lhe conhecimento. Uma pessoa ignorante é aquela que não sabe e acha que sabe. Isso é ignorância. O apóstolo diz assim: pela ignorância que há neles. Então, quando você recebe a palavra, o que Satanás usa dentro? Não, eu é que sei. Não, mas é Deus, mas é porque... Não é bem assim, não. O que é a ignorância? A ignorância é você ouvir a palavra de uma maneira pré-concebido. Você está pré-concebido. A herança dos nossos pais, onde deixou para mim e para você, primeiro, um entendimento que é coberto de trevas, onde nós apenas enxergamos o nosso próprio umbigo, enxergamos apenas aquilo que precisamos, não conseguimos entrar dentro de planos, de propósitos e vontade de Deus. Segundo, somos pessoas naturalmente ignorantes. Por quê? Porque nós não sabemos de nada e achamos que sabemos de tudo. Isso é ignorância. Quantas coisas na sua vida e na minha vida poderiam ser mudadas se nós confessássemos que não sabemos, se nós confessássemos que somos aprendizes, alunos e devemos ter corações ensináveis diante de Deus. A pré-concepção de Satanás para roubar a palavra é por meio do seu entendimento que é coberto de trevas, por meio do desejo, da vontade de viver bem. Segundo, a ignorância, onde nós não temos um coração ensinável. Isso é herança de Eva. Não temos um coração ensinável. Achamos que sim, podemos fazer as coisas da nossa maneira e vai dar certo. E a terceira questão que o apóstolo Paulo escreve, dizendo assim, no versículo 18,
e pela dureza do seu coração. Então, são 3 combinações que são fatais para que Satanás roube a palavra. Primeiro, entendimento coberto de trevas. Segundo, ignorância. Terceira, dureza de coração. O que é a dureza de coração? Empáfia, impertinência, achismo. O que é a dureza de coração? É fácil ter um coração quebrantado? Não, por quê? Porque ninguém consegue ter um coração quebrantado sem a ação do Espírito Santo. Jesus disse que quem não tiver um coração como ele não tem descanso para a alma. E o coração dele é manso e humilde. A dureza de coração, ela se faz por todas as características e personalidade que temos, e manias, e maneiras, e jeitos, e princípios, onde nós colocamos tudo isso acima da palavra. Achamos que o nosso jeito é certo, achamos que as nossas maneiras são certas, achamos que o jeito de pensar... Você já reparou que o seu jeito de ser não está à altura daquilo que Deus projetou? Que o meu jeito de ser não está à altura do que Deus projetou? Então o que nós temos que fazer? Nós precisamos elaborar em nós maneiras de buscarmos de Deus. Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, pelo amor do conhecimento, vocês vão se tornar uma nova criatura. A questão é se Satanás sabe que tudo na minha vida virá pelo poder da palavra e na sua vida, e então ele sabe que se eu não entender o que Deus está falando comigo, ele vai conseguir roubar a palavra. Então ele entra com uma pré-concepção por meio das trevas, ignorância e dureza. Então eu não entendo a palavra e ela vai embora. Diga, eu estou entendendo. Vá comigo em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. O mesmo apóstolo Paulo, sabemos que o apóstolo Paulo escreve em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12 e 17, ele diz assim que precisamos tomar a espada do Espírito. No versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, ele diz assim, que nós temos que saber que a nossa luta é contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E no versículo de número 17 do capítulo 6 de Efésios, ele diz assim, e tomai sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu sei que a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então não adianta, se eu tiver o Espírito Santo e falar em línguas estranhas e não tiver a palavra de Deus... O que adianta você falar em línguas estranhas e não ter a palavra de Deus fluindo dentro de você como um rio? O Espírito Santo vai usar o quê para defender você? O quê para atacar? O quê para colocar você numa situação salvífica? O apóstolo Paulo, e tomai sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele diz, a nossa luta é contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade. E nós lutamos contra eles nas regiões celestiais. Então, se eu sei que tudo na minha vida virá por meio da concepção da palavra dentro do meu coração, e que Satanás é ladrão, e que ele rouba, mas ele não vai querer roubar a minha paz, o Espírito Santo vai dá-la de novo. Ele não vai querer roubar a minha alegria, ele vai querer roubar aquilo que mantém e viabiliza e cria a palavra de Deus criadora. E por meio do que ele faz isso? Ele cria uma concepção do pecado original, que é as trevas, a dureza e a ignorância. E então eu não entendo a palavra, e então ele rouba a palavra e eu fico infrutífero. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4, ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ele usa aqui uma fala belicosa de guerra. E ele diz que Satanás cria fortalezas dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, ao redor do nosso coração. As armas da nossa milícia, estamos em guerra, não são carnais, mas sim espirituais. E elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Quero falar um pouquinho de fortaleza.
Satanás cria uma fortaleza dentro da nossa alma. A palavra de Deus bate e volta. Bate e volta. Eva, vamos lá, vamos começar. Ele encontra ela no jardim e ele diz para ela assim: claro que você não vai morrer. Criação de fortaleza. E ela diz: olha, isso é interessante. Se você comer, você vai ser como ele. Uma fortaleza. A palavra que haviam recebido da parte de Deus caiu toda em descrédito. Não subestime o inimigo da sua alma. Ele conseguiu tirar um casal que não conhecia pecado de um lugar que era um jardim. Descrédito à palavra. Ele levanta fortalezas dentro do que você gosta, dentro do que você precisa, dentro do que você quer, para que a palavra de Deus caia em descrédito. E ele vai começando a rudimentar seu querer, seu achismo, sua vontade, e ali ele começa a levantar fortalezas. E a palavra de Deus bate dizendo: não faça, não vá, não haja, não seja. Mas então ele criou uma estrutura baseada em trevas, ignorância e dureza. E então ele começa a roubar a semente da palavra e toda aquela estrutura, e você começa a olhar para a palavra de Deus, e aquilo começa a ficar estranho para você, porque você se torna familiar e doméstico com tudo aquilo que Satanás está identificando, mostrando, dizendo e convencendo você, e dizendo: é isso aí, é isso aí, é isso aí. Próximo. Vamos falar de Caim. Caim fica muito contrariado, porque Deus rejeita aquilo que ele oferece. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu desafio você a encontrar na Escritura uma pessoa que foi evangelizada pelo próprio Deus num evangelismo perfeito. Encontra. Caim. Se você fizer bem, é claro que vai ser aceito. Mas se você não fizer bem, o pecado vai bater a porta. Então você vai ter uma batalha, Caim. Você vai ter uma guerra contra o pecado. A sua guerra não vai ser apenas contra uma contrariedade, contra um sentimento. Você vai ter uma guerra contra o pecado, mas você vai ter que dominar sobre isso. Então vença agora, vença essa contrariedade e esse sentimento que ficou meio indigesto dentro do seu coração. Mas Satanás dizia assim para Caim: não, Deus não podia ter feito isso. Você fez o melhor. Você plantou, você colheu, você lavou, você limpou. Deus não podia ter feito isso. E Satanás ganha. Satanás vence, porque cria ao redor de Caim uma fortaleza, onde a fala de Deus bate e volta. E Caim disse: eu estou certo, e a única maneira de eu me livrar deste problema é matando o meu irmão. Quantas fortalezas Satanás cria ao redor dos crentes, que eles dizem assim: a única maneira de resolver isso é separando, divorciando, matando, logrando, encontrando um novo caminho, uma nova saída. Sendo que a saída e a solução que o Senhor nos deu: dobre o seu joelho no seu quarto e ora ao seu Pai que te vê em secreto, e Ele que tem te visto sabe do que você precisa. Quantas fortalezas Satanás circunda os crentes, dizendo para eles: não, a única maneira é não sair. Resolva o seu problema, mate o seu Abel. Quem mais? Fala aí. Davi? Natan chega para Davi e diz assim: você desprezou a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele olha para aquela mulher e ele diz: eu posso. E naquele momento, mesmo o mensageiro dizendo: ela é casada, o marido dela está na guerra, as informações que ele recebe do ser humano não são à altura do desejo dele. Satanás cria uma redoma ao redor dele de fortaleza. Você é rei, você pode pegar qualquer mulher que você quiser. Quantas redomas de fortaleza são feitas ao nosso redor, respaldadas nas bênçãos e aprovações de Deus. Deus gosta de você?
Deus ama você? Deus tem tudo a ver com você na questão de propósitos e projetos? Mas Ele continua sendo Deus e nós somos isso aqui que somos. Jamais. Uma aprovação, uma comunhão, um dom, um talento vai dar a mim e a você a liberdade de fazermos o que nós bem entendemos. A nossa comunhão com Deus não nos respalda para a libertinagem. A nossa comunhão com Deus, ela é alicerçada e embasada nos mandamentos. A partir do momento que nós desobedecemos os mandamentos, a nossa comunhão com Deus está cortada. Não é porque você é uma pessoa abençoada ou querida ou amada por Deus, é que você acha que todo este bem-estar que Deus está provendo para você, com um custo muito alto, vamos dizer de passagem, é que vai te dar ou a mim ou a você a liberdade de acharmos que podemos fazer as coisas do nosso jeito, que Deus vai estar assinando embaixo. Jeroboão, 2 Reis capítulo 12, versículo 26. Um homem escolhido, forte, hábil, para governar sobre a maioria das tribos. Israel fica apenas com 2 e ele fica com 10. Esse homem diz assim: eu vou perder o governo. O povo vai descer a Jerusalém e o povo vai se perder por lá e vai ficar por lá e eu vou perder-se. E ele cria 2 bezerros, um em Dan e um em Betel. Satanás cria uma redoma ao redor dele, usando a insegurança dele para que ele transgrida. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Satanás trabalha para criar uma fortaleza na sua mente, para que a palavra bata e volte vazia. Salomão, um homem sábio, para os outros, para si mesmo, um baita de um ignorante. Em 2 Crônicas ele diz assim: não vou deixar a minha esposa nem entrar na casa de Davi, porque ela não é digna, porque ali entrou a casa do Senhor. E depois você vê lá em Reis, e Salomão foi pervertido e fez altares para ídolos, ou seja, ele foi sábio para o povo, mas com respeito a si mesmo, ele ignorou os mandamentos que o salvaria daquelas situações. Pessoas da quais eu me referi: Jeroboão mais forte que eu e você, Salomão mais sábio que eu e você, Eva com mais santidade e pureza do que eu e você, quem mais? Davi, muito mais esperto, inteligente e forte do que eu e você, redomas e fortalezas criadas ao redor deles, eles caíram. Por isso Paulo escreve, eu quero ler de novo com vocês, 2 Coríntios capítulo 10, no versículo de número, capítulo 10, versículo de número 4, a última parte. Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí Paulo explica: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eva, não vai dar nada não. Davi, é sua, pega, toma. Altivez. Satanás não se levanta cochichando no seu ouvido. Ele não se levanta dizendo: cuidado, pode ser que sim, pode ser que não. Ele chega numa situação enfática: vá, faça. Ele chegou para Jeroboão: vai, faça com que o povo fique, faça com que o povo permaneça, prenda o povo com uma adoração ilícita, mas faça. Os argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 4. Você conhece esse versículo, não é mesmo? Hebreus capítulo 4, versículo 12. A ferramenta que Deus deu do céu para nós, para que nós fôssemos abertos e purificados e limpos das nossas transgressões. Por isso que o maior alvo de Satanás de roubo é a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus, ela é viva, ou seja, está sempre se renovando, e eficaz, ou seja, ela é apta para fazer aquilo que tem que ser feito. E mais penetrante, ou seja, não tem lugar em mim e em você que ela não penetre, do que espada alguma de 2 gumes. Ela corta de ambos os lados, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então,
O que você pensa não é o que você pensa que é correto, o que a palavra diz que você está pensando. Ela discerne os seus pensamentos, se são corretos ou não, e as intenções do seu coração. Só a palavra de Deus. Se não tem a palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai achar que o que você pensa está certo. Você vai achar que as suas intenções do seu coração são puras, porque não tem a palavra para dividir e mostrar o que é. Diga se Satanás é ou não é esperto ao objetivar o roubo da palavra. Roubou a palavra, nós estamos tudo no corgo, ainda de cabeça para baixo. É ou não é? Hã? Tirou a palavra de você, acabou, não tem mais crente. Você fica igual, se apagar a luz aqui, vai ter uma fração de segundo, a luz vai correr pelos fios, depois apaga. É assim, nós somos assim. Tirou a palavra de nós, a gente brilha como um filho pródigo, por um pouquinho, mas é só calor, não tem luz. É só calor, não tem luz. Você já viu um crente que só tem calor, mas não tem luz? Tem emoção, tem sensação, tem alegria, mas não tem luz. Por quê? Porque a luz é a vida dos homens, a luz é a palavra de Deus dentro de nós, iluminando-nos e esclarecendo as coisas dentro do nosso coração. Uma espada afiada de 2 gumes que vai até a junta e medula, divisão mais profunda em nossa alma e espírito, para discernir o nosso coração e as verdadeiras intenções. Por quê? Leia aí o versículo 13. Porque todas as coisas e pessoas devem estar nuas, nuzinhas diante de Deus. Satanás odeia isso. Ele odeia o que a palavra faz. A palavra, você chega para ouvir a palavra de Deus e você chega convencido que você está certo. De repente vem a palavra de Deus e ela vai entrando e dividindo e ferindo e trabalhando. De repente você olha e diz, Deus, estou errado. Você imagina o quanto Satanás trabalhou para efetuar um projeto de convencimento. E aquilo tudo se diluiu pelo poder da palavra. O Espírito chega com a adesão da palavra e ele te quebranta e ele te convence e de repente você diz, Deus, estou errado. Deus, estou errado. E ali você se quebranta, e ali você se abre, e ali você ora confessando o seu pecado, 10-0 para o céu. O céu ganhou. Por quê? Porque anjos, porque irmãos, porque cantaram bonito, não, porque o poder da palavra atingiu dentro do coração e desnudou tudo, trouxe tudo à luz. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Você vem para Deus achando que a vida é ruim para você, que as coisas deram errado, e você vem ressentido, e aí o Senhor vem trabalhar e dizer, não é assim, eu amo você, e eu tenho algo para edificar na sua vida, e o céu é o seu objetivo, e você está embaraçado nessa situação, e você está envolvido com essa situação, e o seu envolvimento foi por conta da sua vaidade, aí o Senhor começa, por conta da sua soberba, aí Satanás é desmascarado. Hebreus capítulo 12. Vai lá comigo. Pastora, eu posso oscilar entre Satanás e Jesus? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Depende do nível da sua conversão. Pedro oscilou entre Jesus e Satanás. Aí Jesus olhou para ele dizendo assim, quando tu te converteres... Jesus pergunta assim, em Mateus capítulo 16, quem dizem os homens que eu sou? Um João Batista. E vocês? Pedro abre a boca e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, essa revelação vem do Pai. Não vem da carne e do sangue, vem do Pai. Tu és Pedro, e sobre essa afirmação eu vou edificar a minha igreja, que eu sou o Cristo, a rocha da minha igreja, a pedra de esquina angular. E as portas do inferno não poderão ser contra ela. E aí, Jesus, é isso aí, Jesus, é isso aí. E aí Jesus começa a dizer, é necessário que eu seja preso pelos anciãos e os príncipes dos fariseus, e eu seja morto, e ao terceiro dia eu ressuscite. E Pedro olha para Jesus, traz ele um pouquinho longe. De maneira nenhuma acontecerá isso contigo. Por quê?
Porque rapidamente, quando Pedro recebe aquele suposto elogio, Pedro se ufana. Deus me revelou. Deus me mostrou. Naquele momento, em uma fração de segundos, Satanás faz uma redoma ao redor de Pedro. E quando Jesus diz, eu vou ser morto e ressuscitar, ele não escutou nada, apenas ser morto. Ele não escutou se ele era o Cristo, ele estava sabendo que o Cristo precisaria redimir, morrer e ressuscitar. Uma fortaleza foi criada. Então ele olha e diz assim, Senhor, tem piedade de ti, de forma alguma te acontecerá isso. Aí você pode dizer assim, mas pastora, foi com boa intenção. Foi porque ele amava Jesus, tudo isso eu acredito. Foi porque ele não queria que o seu mestre sofresse de forma alguma. Foi porque ele queria proteger o seu mestre. Foi porque muitas coisas. Mas Jesus olha para ele e diz assim, o que Jesus diz para ele? Por que Satanás? Porque Jesus diz que naquele momento ele falava em nome do diabo, por quê? Porque você não entende as coisas que são de Deus, somente as coisas que são dos homens. Uma redoma, uma fortaleza, que tudo que você olha é cunho humano, toda interpretação, toda conclusão, é tudo diz respeito a quem fez, ao que fez, como chegou, o que ocasionou. Não existe muitas vezes dentro de nós um dobrar de joelhos no chão e dizer, Deus me mostra a verdade. Eu quero saber nisso tudo a função e o que ele está fazendo, Satanás. Eu quero saber o que o Espírito Santo está tentando convencer-me. E eu quero saber de que lado que eu estou. Porque Jesus diz, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. E quem comigo não ajunta espalha. Eu tenho que estar de um lado só. Ou eu estou do lado do diabo em seu principado de roubo, ou estou do lado de Jesus, uma vida com abundância. Jesus, de que lado que eu estou? Então o Espírito Santo diz assim, você, pela sua insegurança, pelo seu medo, você está do lado de Satanás, usando meios e condições. Você, por meio do seu conforto, como Davi, e de todos os seus recursos, você está do lado de Satanás. Você, por meio de todo o empoderamento humano, você está do lado de Satanás. Eu não preciso, para estar do lado de Satanás, ter nascido em mim rabos e chifres. Quando eu não consigo compreender as coisas que são de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu e você somos maratonistas da vida. Temos uma maratona para vencer. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis desfalecendo em vossos ânimos. Do que o escritor está dizendo, que quando você tem aflição, quando você tem problema nessa vida, é somente a palavra de Deus que irá te dar resistência para você suportar. Ela vai entrar dentro de você e vai dizer para você, isso aí é vaidade, você está preocupado com o que os outros pensam. Ela vai chegar dentro de você e vai dizer, isso é insegurança, isso tem raiz, confessa. Ela vai ministrar em nós, não enfraquecer nos nossos ânimos. Quando nós enfraquecemos os nossos ânimos, é porque aquilo que está ao nosso redor, embaraço e pecado, deixamos nos submeter aos seus domínios. E ele continua dizendo o seguinte, versículo de número 4, ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, tem muita luta contra o pecado. Aí ele diz assim no versículo 5, e já vos esquecestes
da exortação que argumenta convosco como filhos. Paulo diz em Coríntios que Satanás tem argumentações contra a palavra, mas a palavra tem argumentação também, e ela argumenta dentro de nós. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. A palavra de Deus, ela vem para nos corrigir. Não desprezes a correção do Senhor. Não desmaieis quando por eles forem repreendido. O que é desmaiar? Não ter reação. Quando é que o crente desmaia diante da palavra? Ele não tem reação. Ou ignora, ou fica atônito, ou pasma, ele não tem reação. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Por que a palavra de Deus te corrige? Diga para o seu irmão. Por quê? Porque o que Deus quer tirar, o diabo também quer. O diabo também quer o que Deus quer tirar. O que Deus quer tirar, o diabo quer dentro de você. Porque é a única maneira dele manipular você. Então Deus te corrige para que você não caia nas mãos de Satanás. Tudo que Deus quer tirar de você é o que Satanás quer. Então ele, roubando a palavra, você permanece com aquilo que interessa. E Paulo diz em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Quem sabe você está vivendo uma situação da sua vida um tanto difícil. Satanás tem roubado a sua paz, ele tem roubado a sua alegria, ele tem roubado a sua segurança, o seu ânimo. Mas você não consegue entender que ele fez isso por conta do roubo da palavra. Nós somos levantados para lutarmos contra principados e potestades. Nós somos levantados para a maniatação de valentes. Espíritos das trevas atuam para que a semente da palavra seja roubada. Porque só existe mudança e transformação por conta da palavra. A palavra te quebranta, a palavra te faz humano, ser humano, a palavra te faz calmo, te faz tranquilo, a palavra te dá paz, a palavra te dá fé, a palavra te dá autoridade, te dá ousadia, inteligência, habilidade. A palavra cria em você todos os meios e recursos para que você tenha uma vida de vitória sobre o pecado e sobre as trevas. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós queremos, como igreja, levantarmos uma oração contra espíritos malignos que agem no meio da igreja. Espíritos das trevas, principados, hostes da maldade, que roubam a semente da palavra. Oh Deus, o que nos torna cristãos não é estarmos na igreja, mas é o cabeça da igreja estar em nós. Eu quero que você levante uma oração agora. Você sabe quais são as artimanhas que Satanás usa contra você? Nesse momento agora? Ele está usando para você ficar envergonhado, está querendo que você se sinta humilhado e por isso você se revolte. Ele está usando o conforto e as bênçãos contra você. Ele está usando contra você recursos de soberba, recursos de achismo. Eu quero que você confesse agora, em nome do Senhor Jesus. Que você confesse o senhorio do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que você confesse agora e diga: Espírito Santo de Deus, eu percebo a ação de Satanás na minha vida. Eu percebo como o próprio Pedro escreve que ele anda ao meu derredor, bramando, começo a defender tudo aquilo que está dentro de mim. E eu percebo que eu estou defendendo as flechas dele. Eu percebo que eu estou começando a defender os dardos dele.
Então, em nome de Jesus, agora, meu Senhor, eu peço perdão. Você pode pedir perdão para o Senhor agora. E você pode dizer para Jesus: Jesus, eu estou do seu lado. Eu quero juntar com o Senhor. Eu quero dizer nesta noite que eu não tenho nada a ver contigo, Satanás, príncipe das trevas. Eu não vou ser um crente que tem compreensão para as coisas desta vida apenas. Eu quero ser um cristão que entenda e conheça Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus, os planos de Deus, o que Deus quer para mim. Eu quero ter intimidade com Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você comece a repreender agora todos os dardos, todas as artimanhas. Você que é levado pela euforia, você que quando está com problema, você desenvolve euforia. Você quando está com uma aflição, você desenvolve mecanismos de defesa e não vai para o altar. Eu quero que você comece a confessar agora. Você que desenvolve o nervosismo, a fúria, o isolamento, a solidão. Você que se insurge dentro de ti mesmo. Você pode confessar a Jesus agora. Você pode confessar agora: Senhor, a minha fortaleza, onde a sua palavra bate e volta, é feita, Senhor, da minha ignorância, da minha dureza e das trevas. A fortaleza que está ao meu redor, Senhor, ela é feita de tudo aquilo que eu quero para mim, de tudo aquilo que eu gosto para mim, das verdades que eu crio para mim. Você pode dizer para o Senhor agora, você pode dizer para o Senhor: Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe. Eu gostaria que você levantasse a sua oração agora. Você pode ficar de pé. E nesse momento você vai orar. A palavra do Senhor diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Depois de você ouvir uma palavra dessa e perceber que Satanás é ladrão e que rouba a palavra que vai fazer com que o seu milagre aconteça. A palavra que vai fazer com que a sua vida seja consertada. A resistência de Satanás, uma delas. E orou Ezequias e Isaías contra isso. Eu quero que você levante a sua oração agora. E que você repreenda todo o espírito roubador da sua família, seu lar, sua casa, sua vida emocional, sua vida espiritual. Eu quero que você levante a sua oração agora. As nossas armas, diz o apóstolo Paulo, não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. E uma das armas que nós temos é uma oração respaldada no reconhecimento. Sabemos o que estamos falando. Então toda fortaleza levantada por Satanás, onde você tem estado dentro dessa fortaleza sozinho, triste, abandonado, Satanás cercou, circundou você para que a palavra resgatadora, transformadora não penetre. Você vai levantar a sua voz agora e você vai clamar aos céus em nome do Senhor Jesus. Principados, potestades, espíritos das trevas, espíritos enganadores, príncipes das trevas que têm agido para construir fortalezas ao redor daqueles que pertencem a Deus, para fazer com que eles se submetam às suas vontades, seus pecados, seus enganos, seus caprichos e seus sentimentos. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nosso ajudador, nosso paracleto, aquele que tem na mão a espada afiada de dois gumes,